Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS, o canal amigo, parceiro do aposentado, do pensionista. E hoje eu trago para vocês aqui novidades, eu trago novas informações, eu trago mais um boletim informativo a todos os aposentados e pensionistas do Brasil. E hoje é dia 15 de novembro de 2023, o dia da proclamação da República, feriado nacional. E eu quero aqui aproveitar para desejar um lindo e maravilhoso feriado para você, para sua família. E hoje eu já trouxe no boletim um pouquinho da história da proclamação da República. Quem não assistiu, assista, foi bem bacana. E nós estamos comemorando esse feriado importante para o Brasil, né? Eu quero aproveitar e agradecer a sua companhia, né, nessa tarde de feriado, por estar aqui junto comigo no Alô INSS. Que honra grande ter vocês aqui conosco. Muito obrigada de coração pela companhia, pela audiência e pelo carinho. E vamos trazer aqui algumas informações importantes, pois, como eu falei, o Alô INSS não para, né? Aqui é de domingo a domingo, feriado, gente, aqui não tem descanso não. E a gente traz para vocês, né? Então eu vou trazer aqui sobre a suspensão dos 120 dias dos consignados, eu vou trazer uma notícia bomba, uma notícia que saiu hoje, nesse feriado, eu vou trazer também uma outra notícia que saiu agora à tarde, que eu também considero importante. Então vocês viram? São várias notícias para vocês. E se eu fosse você, eu não perderia tempo e assistiria esse vídeo até o final. Então, muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia aqui nessa tarde. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui conosco no Alô INSS. E é uma honra muito grande ter cada um de vocês aqui juntos, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vem comigo para as notícias, vem comigo para as novidades. Eu vou trazer 3 notícias dentro do boletim de hoje. E antes eu quero só reforçar rapidinho, para você que é aposentado, pensionista, BPC Loas, precisa de empréstimo consignado, gente? Chama o Alô INSS. O nosso canal tem uma equipe exclusiva em crédito consignado para te apoiar, para te ajudar, para tirar suas dúvidas. Uma equipe de suporte, que é a nossa equipe, é o Alô INSS, que vai digitar sua proposta no banco, que vai acompanhar o status dela, que vai tirar suas dúvidas e a gente acompanha até o valor cair na sua conta, tá bom? Então, se você precisa de empréstimo, você tem margem livre, é só chamar a gente. Cuidado para você não cair em golpe por aí, porque muita gente confia na simpatia do atendente, né? Vai lá e contrata com outras pessoas que você não conhece, que você não sabe nem como pegou seu telefone, tá te oferecendo uma proposta irresistível. Você vai lá num momento de dificuldade, você tá em situação de vulnerabilidade, você precisa do empréstimo, o que acontece? Você caiu um golpe. Então, o Alô INSS está aqui para evitar que isso aconteça com você. Você não precisa mais de nenhum outro agente financeiro, você tem o Alô INSS. O Alô INSS que vai te acompanhar, que vai te ajudar. E todo mundo que digita a proposta com a gente fica monitorando no sistema bancário para quando tiver oportunidade de refinanciamento, de portabilidade. A gente vai ser seu agente pro resto da vida. A gente vai estar junto com você em cada luta, para que sempre que for possível reduzir a sua dívida, a gente vai estar ali trabalhando para reduzir, te enviando uma mensagem, enviando a proposta nova, para poder pagar essa dívida em menos tempo, né? E consiga pagar dentro de parcelas que caibam no seu bolso. Então a gente vai ajudar você. Você precisa do dinheiro hoje, mas você não precisa ficar com a dívida para sempre. Essa dívida tem que ter um fim e a gente vai te ajudar a ter um fim nessa dívida. Então, quem quiser, gente, contratar, chama o Alô INSS. Você quer ter todo esse suporte, todo esse acompanhamento que é gratuito, a gente não cobra valores, chama a nossa equipe. Hoje é feriado, não tem atendimento, mas amanhã a nossa equipe estará atendendo normalmente. Então, hoje, o que você pode fazer? Você que quer contratar? Separar os documentos. Que documentos, Ana? Foto do RG, do CPF, comprovante de endereço, dados bancários e enviar para a nossa equipe aqui no WhatsApp, falando o valor que você pretende pegar de empréstimo ou se você quer uma simulação. E aí você pede, envia e amanhã, assim que a equipe chegar, ela vai começar a atender por ordem de chegada. Então, o primeiro que chamar é o primeiro a ser atendido. Então, eles vão te chamar, tá? É só ter paciência e esperar, porque como nós somos um dos maiores canais do mundo, é muita gente chamando o tempo inteiro. Então, por isso que demora um pouquinho o atendimento. Mas todo mundo é atendido, beleza? Agora eu quero falar aqui com vocês. Vamos trazer aqui uma novidade, uma informação, gente. Porque tem uma discussão aqui no Congresso que deseja manter o valor do benefício do aposentado com o mesmo valor de referência do salário mínimo. Eu vou explicar um pouquinho essa discussão para vocês, porque como impacta diretamente o bolso de vocês, é interesse de vocês saberem, né? E esse daqui é o projeto de lei 4434, ele é um projeto de 2008, ele dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime de previdência social
e o índice de correção previdenciária. Olha que interessante, né? Esse projeto de lei está pronto para pauta no plenário, porque ele já passou pelas comissões que tinha que passar e agora ele vai ser votado no plenário direto da Câmara. E sendo aprovado, gente, é só alegria. Então, ele é um projeto de 2008 e está sendo votado agora, esperando o plenário agora. Ele é de autoria do senador Paulo Paim, gente. Ele dispõe o reajuste dos benefícios, é de autoria do Paulo Paim e ele está aí aguardando votação em plenário do Senado. E ele passou por muitas comissões, ele passou pela Comissão de Finanças e Tributação, ele passou pela Comissão CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Aí ele foi para o plenário várias vezes, né? Só que aí ele foi apresentado o requerimento de exclusão da pauta. Então, cada movimento dele, isso eu tô olhando desde quando nasceu o projeto, tá? Ele passou por muitas mudanças, por muitas modificações, por muitas tentativas de votação. E esse ano foi apresentado um requerimento de urgência pelo deputado Pompeu de Matos. O Pompeu de Matos, queridão, apresentou no mês retrasado, aqui no mês 9, o requerimento número 2973 de 2023, pedindo urgência, pedindo para requerer na inclusão da ordem do dia o projeto de lei 4434 de 2008 para pedir o reajuste dos benefícios da Previdência com índice de correção da Previdência. E eu abri aqui o inteiro teor do projeto, que ele pede o seguinte, né? Ele fala que esse projeto, ele é um projeto extremamente importante, é um projeto para aplicar do índice de correção previdenciária, né? A previsão e estimativa de recursos dentro da lei orçamentária para melhorar o salário dos beneficiários e corrigir, né, ajustar a fórmula constante do índice de correção previdenciária. Ele espera até que o benefício, dentro das emendas que foram apresentadas, que os benefícios, gente, sejam sempre com o valor do que você recebe no último salário. Então, o seu salário ali, você recebeu quanto? Eu estava recebendo 5 mil reais, então o benefício é 5 mil reais. Eu estava recebendo um salário mínimo, aí ok. Eu recebia 3 salários mínimos, ok, então você vai receber 3 salários mínimos. Mas não, por quê? Porque quando você vai se aposentar, você que recebe pensão por morte, piorou, né? Quando você vai receber esse benefício, o que acontece com você? Você tem uma redução do salário, não é? Então, isso teria que acabar. Então, esse projeto ele é extremamente importante. Ele está aguardando votação no plenário. O Pompeu de Matos apresentou o requerimento de urgência para pedir votação. Vamos ver se eles vão votar até o final desse ano. Eu espero que sim, e torço para que aconteça e cobro para que aconteça. Mas não adianta cobrar sozinha, né, gente? Uma luta precisa de pessoas. E eu quero saber quem está comigo nessa luta para ajudar a cobrar por esse projeto. Então, vão comentando aí para mim. Comenta aí se você está junto ou não nessa luta, que eu quero saber. Enquanto você comenta, eu vou trazendo as outras informações, as outras novidades aqui para vocês, tá? Começando aqui com uma outra notícia que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, é que o Zanin pediu vista e dá tempo a governo Lula para tentar um acordo sobre o FGTS. Muita gente está perguntando da revisão do FGTS, está criticando esse adiamento sem fim. Eu concordo plenamente, porque é um projeto com mais de 2 décadas e que não termina nunca, né? E o que aconteceu dentro desse último julgamento, que ia ser agora em novembro? Novembro ia ser o mês de concluir os julgamentos de revisões importantes, como é o caso da revisão da vida toda, que está agendado para o dia 25/11 no STF. É o caso da revisão do FGTS, que ia ser votada dia 8, mas aí pediu vista e isso deu mais tempo para o governo. Então, o ministro Cristiano Zanin, ele é do STF, ele pediu vista, ele pediu mais tempo de análise e ele adiou o julgamento sobre a correção monetária dos valores do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dando tempo para o governo Lula tentar costurar um acordo com as centrais sindicais sobre o tema. Antes do pedido de Zanin, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, havia anunciado que não aceitaria a solicitação do Planalto para postergar a discussão. O ministro modulou o próprio voto, mas mesmo assim o julgamento foi novamente travado. O Zanin anunciou que precisaria de mais tempo para analisar o caso, especialmente após as mudanças feitas por Barroso em seu voto sobre a correção do FGTS. Agora ele terá até 90 dias para devolver o processo para julgamento. Ao pedir vista, o Zanin atende ao governo Lula,
que o indicou para o Supremo, tá bom? O Planalto buscava adiar o julgamento para costurar um acordo com os centrais sindicais sobre o tema, e o pedido formal da AGU, que é a Advocacia Geral da União, porém foi rejeitado por Barroso no início da sessão. O Barroso argumentou que é preciso chegar a uma decisão sobre o tema, uma vez que há milhares de ações que questionam a correção do FGTS na Justiça. Abre aspas, a cada mês que se posterga, milhares de novas ações são ajuizadas para discutir a correção do FGTS. A solução definitiva dessa ação é medida importante para o bom funcionamento do Poder Judiciário. Fecha aspas, foi o que disse o Roberto Barroso, presidente do STF. E o ministro ajustou o voto e prevê a poupança só em 2025, tá? Antes do julgamento ser suspenso aí por Zanin, o Barroso modulou o próprio voto. Inicialmente, o ministro defendeu que a correção deve ser feita pelo mesmo índice da poupança, mas sem retroatividade. Ou seja, a mudança valeria só daqui para frente, sem possibilidade de revisão. Agora, o presidente do STF ele diz que o ajuste deve ser feito pelo índice da poupança, mas só a partir de 2025. O ministro ainda estabelece uma regra de transição aplicável para os exercícios de 2023 e 2024, e a totalidade dos lucros auferidos pelo FGTS deve ser distribuída aos cotistas. Sobre a questão de perdas passadas envolvendo a correção do FGTS, o Barroso propõe que ela poderá ser avaliada por via legislativa ou mediante negociação entre entidades de trabalhadores e o Poder Executivo. André Mendonça, que já havia votado, acompanhou o Barroso, e o Nunes Marques seguiu o presidente do STF e afirmou que o ministro apresentou soluções adequadas ao tema. Prescreva-se a obrigatoriedade minimamente ao patamar da poupança, mas sem a obrigatoriedade de remunerar acima, ou seja, nos meses superavitários, o fundo poderá se provisionar para socorrer aqueles meses em que não atingiu o patamar da poupança. E o Nunes Marques é o ministro do STF. A AGU esperava um pedido de vista, né? O julgamento ele tem preocupado o governo, como mostrou o UOL em outubro. Messias e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram a Barroso alertar sobre os riscos aos cofres públicos e às famílias de baixa renda, caso o tribunal altere a forma como é feita a correção monetária dos valores do Fundo de Garantia. Um parecer foi apresentado ao ministro com as possíveis consequências de uma decisão do STF que altere a taxa referencial usada hoje por um índice semelhante ao da poupança. E a mudança de acordo aqui com o governo pode acarretar despesas de 8,6 bilhões em 4 anos e dificultar o acesso a financiamento para habitações. Em outubro, Haddad disse a Barroso que o governo está de acordo com a premissa de que o trabalhador não pode sofrer perdas com o FGTS, mas que o impacto da mudança da revisão, como está sendo discutida hoje, afetaria os cofres públicos. Após o julgamento, Messias afirmou em nota que ficou contente com a modulação do voto de Barroso e disse que o adiamento da discussão permitirá ao governo buscar um acordo com as centrais sindicais. Abre aspas, avaliamos que já temos uma vitória, ainda que parcial e preliminar, porque tudo indica que se caminha para a inexistência de passivo para as contas do Tesouro Nacional, disse o Messias. E para quem não entendeu nada do julgamento, essa ação foi movida pelo Solidariedade, que questiona a aplicação da taxa referencial na correção dos valores do Fundo de Garantia para o partido. O índice dilapida o patrimônio por não ter reposição de perdas inflacionárias. Segundo estudos elaborados pela Legenda, a correção pela taxa referencial trouxe prejuízos superiores a 88% ao dinheiro depositado entre os anos de 1999 e 2013. Em razão disso, Solidariedade ele pede que a mudança feita pelo STF seja retroativa e que o FGTS seja corrigido pela inflação. Hoje o retorno do FGTS é de 3% ao ano, mais a taxa referencial, com rendimento próximo ao zero. Isso significa que a atualização do dinheiro fica abaixo da inflação, trazendo prejuízos aos empregados como CLT. Então tá aí uma informação de utilidade pública, né? A gente vai acompanhar, tá, gente? Vamos ver o que o sindicato consegue fazer, mas como vocês viram, o sindicato quer que seja retroativo. Então eles falaram que esse tempo que pediram a mais de adiamento do julgamento pode ajudar a fazer com que esse retroativo chegue até vocês. Vamos ver, a gente vai cobrar, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho do projeto de lei 1328 de 2020,
e é um projeto do senador Otto Alencar que pede a suspensão dos 120 dias, ou seja, pede aí, né, que os beneficiários do INSS, aposentado, pensionista, BPC, todo mundo que tem empréstimo em folha, possa solicitar à instituição financeira no momento que ele quiser uma suspensão do desconto das parcelas do consignado em folha por um período de até 120 dias. Gente, 120 dias é um bom tempo, né? É um ótimo tempo. E isso daqui, gente, já foi aprovado pelo Senado Federal. O Senado Federal aprovou em peso, porque foi um projeto criado na pandemia, e na pandemia muitos aposentados se endividaram, muita gente teve muita necessidade, teve muitos impactos financeiros negativos. Então a suspensão do empréstimo ia trazer um alívio financeiro no bolso dos aposentados e dos pensionistas. Só que o que aconteceu? O projeto parou aonde? Na Câmara dos Deputados. Quando chegou na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele não avançou. O governo não avançou com isso daqui. Então esse projeto, ele ficou parado. É um projeto que teve vários discursos a favor. Deputado José Ayrton Félix Cirilo, a Ângela Amin, a Lídice da Mata e vários outros deputados fizeram discursos dentro da Câmara do Congresso pedindo apoio. Pompeu de Matos, né, o próprio Otto Alencar. Então, assim, várias pessoas lutando para que esse projeto pudesse avançar. Só que o projeto não avançou. Então, o projeto ele está aguardando a Câmara dos Deputados porque o Senado já fez a parte dele. Esse projeto aqui, gente, ele tem que passar por várias comissões ainda dentro da Câmara. E ele tem que passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Seguridade Social e Família, Comissão de Finanças e Tributação e a CCJ. Passando por isso, ele vai para a sanção presidencial. Então, a Câmara precisa fazer parte dela. O objetivo desse projeto de suspender os 120 dias do desconto das parcelas da folha de pagamento de vocês, a intenção é que você não precise buscar um órgão intermediador igual. Hoje, o Bolsonaro, durante a gestão dele em 2021, não sei se vocês se lembram, ele criou a lei do superendividamento. A lei do superendividamento é aquela que você aciona através do PROCON, ou do Ministério Público, ou da DPU, né? Ou de um advogado, ou da Justiça Comum, para que o juiz possa reunir todos os seus credores em uma audiência e negociar a sua dívida em um único boleto, igual uma recuperação judicial de empresa. E dentro dessa lei do superendividamento, ele permite que, se você solicitar a suspensão do desconto do consignado, a empresa, junto com o INSS, pode suspender a sua folha, esse desconto, por até 120 dias. Mas aí tem que ser negociado ali dentro daquele processo de repactuação de dívida. Só que aí você tem que, o quê? Você tem que conseguir esse apoio, né? Você tem que procurar esse órgão. Não é uma coisa fácil e ainda o banco pode negar, falar, olha, o credor pode falar que não aceita e dentro da negociação ele propor outra coisa, uma parcela menor, um juros menor e não aceitar a suspensão. Então corre esse risco. Esse projeto de lei, ele quer fazer o quê? Acabar com o risco. Olha, o banco não tem escolha de não suspender. Não é facultativo, é obrigatório. Uma vez que o beneficiário ligar no banco, ele não precisa solicitar órgão nenhum. Ele pega o telefone, liga para o banco e fala, olha, eu quero suspender o desconto em folha por um período, porque eu preciso do dinheiro do meu salário inteiro. O banco é obrigado a suspender. Então, olha a diferença. Ia facilitar muito a vida das pessoas. Então, por isso que a gente continua lutando, né? Uma notícia muito boa para vocês, que voltamos a cobrar com muita força essa suspensão. O Pompeu de Matos se posicionou, alguns deputados já se posicionaram, que vão ajudar nessa cobrança, e isso é muito bom, porque é um projeto que visa trazer uma melhoria para vocês, e a gente está lutando junto com vocês. Então é isso, é assim que está a situação, mas lembre-se, enquanto o projeto não é aprovado, gente, muita gente não sabe, mas tem a lei do superendividamento. É que o governo atual é o Lula, ele nunca vai falar das benfeitorias que o Bolsonaro fez, porque são governos opositores. Mas o nosso canal é um canal independente, então a gente traz para vocês as leis, até mesmo aprovadas na gestão Bolsonaro, que foram muito boas, como essa da lei do superendividamento, que você pode usar, porque a lei tá válida. Então é isso, então notícia para vocês, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Quem precisar do empréstimo consignado, chama a nossa equipe, que a gente tá aqui para te ajudar. Obrigado, um beijo, até logo!